Bom dia para vocês! E aí, jovens, tudo bem? Eu sou o professor Igor, seu professor de matemática, e hoje a gente está na questão de número 28 de um total de 100 questões originais, modelo Enem até o dia do Enem. Pessoal, hoje eu trago uma questão que é clássica do Enem, análise de função do segundo grau, análise gráfica da função, e é uma questão que cai pra caramba, já caiu muitas vezes, quase todo ano tem uma questão parecida com essa. E hoje a gente vai fazer uma análise de como que a função se comporta dentro de um gráfico. Para isso, dá uma olhada na questão. Olha só o enunciado. Ele fala o seguinte para a gente, olha só. Uma obra pública previa a construção de uma lagoa circular cujo corte transversal estava previsto para ser a parte situada abaixo do eixo x da curva. Aí ele dá para a gente a função y igual a 2x² menos 8x. Após revisão e readequação paisagística, decidiu-se que o novo corte transversal da lagoa deveria ser a parte situada abaixo do eixo x da curva. Aí ele coloca outra função do segundo grau, 0,5x² menos 4x. Comparando a obra que efetivamente será realizada com a projeção anterior, em termos de largura e profundidade, é correto afirmar que aí ele dá as opções. A lagoa ficará mais larga e mais larga, porém menos profunda, menos larga, porém mais profunda, e assim sucessivamente até a letra E. A gente vai precisar analisar então a largura dessa lagoa e a profundidade dela. Bem, voltando para cá, pessoal, eu vou anotar aqui as duas funções, vou chamar de y1 e y2. Y1 era o projeto antigo, y2 é o projeto novo, e a gente vai analisar então qual é a largura e qual é a profundidade dessa lagoa em formato de parábola. Dá uma olhada aí, ó. Bem, pessoal, ele falou que essas duas funções vão dar duas parábolas. Essas parábolas vão dar pra gente a forma desse lago abaixo da Terra, abaixo do eixo X e abaixo da Terra. Eu já desenhei de propósito o eixo X e eixo Y, deixando o segundo quadrante um pouquinho mais destacado, porque as lagoas elas vão ficar assim. Professor, como é que o senhor já sabia isso? É porque eu já sabia que a concavidade era para cima, já que eu vou cavar, e além disso são lagoas abaixo da terra, é isso que a gente vai analisar. E uma coisa que eu já sabia que é bom que você observasse também, é que zero é a raiz das duas funções, então os dois gráficos tocam na origem. Mas o que a gente vai ter que analisar são as duas raízes e, além disso, o y do vértice, ou seja, o ponto mais baixo de cada uma das lagoas. Vou fazer de verde tudo o que for da primeira lagoa, da lagoa original, e vou fazer de vermelho tudo o que for da segunda lagoa, a nova lagoa. A gente precisa encontrar as raízes e a gente precisa encontrar o y do vértice. Vamos lá. Para encontrar as raízes da função, vamos anotar raízes. A gente precisa igualar o y1 a 0. E aí a gente faz 2x² menos 8x igual a 0. Se você por um acaso coloca o 2x em evidência, 2x em evidência vai ficar x menos 4 igual a 0. O que a gente consegue perceber disso aqui? Ou este fator é 0 ou este fator é 0, o que significa que a primeira raiz é 0 e a segunda raiz, x menos 4 igual a 0, x duas linhas menos 4 igual a 0, x igual a 4. Ou seja, a nossa parábola tem raízes 0 e 4. Se ela tem raízes 0 e 4, você pode até usar a fórmula do x do vértice, mas não precisa. Se você já sabe as raízes, você já sabe também que o x do vértice é a soma das duas raízes, x' mais x duas linhas, dividido por 2, por causa da simetria da parábola, né? Então, se você faz 0 mais 4 sobre 2, dá 2. Ou seja, o x do vértice é igual a 2. Se você já sabe o x do vértice, você joga o x do vértice na sua função e acha o y do vértice, que vai ser justamente o ponto mais baixo dessa função. Vamos lá? Jogando esse x do vértice na nossa função, o y do vértice vai ser 2 vezes 2² menos 8 vezes 2. Então agora, o y do vértice vai ser 2², 4 vezes 2, 8, menos 16, que é menos 8, ou seja, profundidade 8,
tocando na origem 0, 0 e em x igual a 4 no eixo x. Eu não vou desenhar isso ainda, porque a gente vai fazer esse mesmo trabalho para a segunda função, para a gente ter um parâmetro, se a segunda lagoa vai ser mais larga, vai ser mais estreita, se o y do vértice vai ser mais fundo, vai ser mais raso. Vamos fazer isso antes? Então, fazendo o mesmo procedimento para a nova lagoa, eu vou encontrar primeiramente, vou fazer aqui embaixo para não ocupar muito espaço, ó, raízes. Raízes. Para encontrar as raízes, a gente pega essa função, y2 igual a 0. E aí a gente vai acabar obtendo 0,5x ao quadrado menos 4x igual a 0. Pessoal, vou colocar o x em evidência. X que multiplica 0,5x menos 4 igual a 0. Então quer dizer que o nosso x' é igual a 0. Primeiro fator tem que ser 0. Ou então o segundo fator tem que ser 0. O que dá pra gente um x duas linhas, se eu isolar e igualar a 0, vai acabar ficando menos 8. Ou mais 8. Vai acabar ficando mais 8. Iguala isso a 0, faz devagarinho que você vai conseguir chegar na resposta. Eu já fiz um pouco mais rápido, porque nosso espaço está um pouquinho apertado aqui. Bom, pessoal, então achei as duas raízes. Agora eu vou encontrar o x do vértice. Analisando isso aqui, x do vértice é x' mais x duas linhas dividido por 2, 0 mais 8 sobre 2, que é 4. Achei o x do vértice, eu vou achar o y do vértice. Ah, então peraí. Agora eu vou achar o y do vértice. O y do vértice vai ser... Joga aqui o x do vértice. Aliás, aqui, né, que é a mesma coisa, joga o x do vértice. Jogou o x do vértice na nossa função, 0,5 vezes 4 ao quadrado, menos 4 vezes 4. O y do vértice vai dar 16 vezes meio dá 8. 4 vezes 4 dá 16. Portanto, o y do vértice vai acabar ficando menos 8. Vejam só. Agora nós vamos desenhar as duas funções. Observem. A primeira função, ela tem raízes 0 e 4. Opa! Isso, 0 e 4, exatamente. E vai lá em y igual a menos 8. Então ela vai tocar aqui no 0, vai tocar aqui no 4. E tem y do vértice lá no menos 8. Seria uma lagoa desse jeito, ó. De profundidade 8. Profundidade 8. Y do vértice 8, x do vértice 2. Beleza. A nossa segunda lagoa, ela tem raízes, veja só, 0 e 8. Então ela toca na origem e toca também lá no 8. E ela tem um y do vértice que é menos 8. Ou seja, o y do vértice dela é o mesmo, só que no x do vértice igual a 4. Então a nossa nova lagoa é assim, ó. Qual é a conclusão que a gente chega? A profundidade das duas lagoas acaba sendo 8, porque tocou aqui lá embaixo, ó, no menos 8. A profundidade das duas lagoas acaba sendo 8, porém, a largura da nova lagoa aumentou. Olho na tela para a gente encontrar a resposta. Bem, pessoal, como a gente pode observar, a lagoa ficará mais larga, porém com a mesma profundidade. Gabarito letra B. Portanto, pessoal, a gente encontra gabarito letra B de bola. É isso. Bem, pessoal, por enquanto é isso. Um abraço. Tchau pra vocês.